Amém. Levante a sua mão se você é alguém que anda firme nas promessas de Jesus. Você é alguém que anda firme nas promessas de Jesus, amém? Então se levante e vamos continuar celebrando esse Deus de promessas, esse Deus fiel, esse Deus que merece ser exaltado. Amém? Jesus, estamos aqui reunidos só com esse propósito: exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, porque só Tu és digno de ser louvado e adorado. Recebe, Senhor, a nossa adoração como igreja, recebe o nosso arrependimento, som do nosso coração, e que esta seja uma noite de grande celebração na Tua presença, em nome de Jesus.
Bendiga o Senhor com as suas palmas, com as suas vozes, com o seu coração. Somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Aleluia. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Aleluia, em Cristo temos nova vida. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos podemos cantar. Em tuas mãos, digno és de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Tu és santo. Tu és santo, tu és digno, tu és digno de honra e louvor, de honra e louvor, digno és de adoração. Tu és santo, tu és santo, tu és digno, tu és digno de honra e louvor, de honra e louvor, digno és de adoração. Tu és santo, digno és de
Pode se assentar. E aí, líder? Você sabe que vai acontecer o retiro de líderes? E não é só para líder de célula ou pastor. É para todos os líderes da PIB. Líder alto, Baixo, magro, gordo, bonzinho, do mal, do mal. Do mal não. o sério. O sério, sem acepção de líderes. Vai acontecer do dia 24 a 26 de fevereiro. E o tema é o impacto do líder que ora. Garanta já a sua vaga. Faça sua inscrição no stand. Fala galera, tá começando mais um programa Alta Tensão produzido aqui pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. É isso aí, Plínio, mais um Alta Tensão está começando, o programa que vai dar um up na sua semana. This is a glow deep in the soul. Oh, when you love, oh, when you love, the valley's torn, mystery pours down from above. Boa noite, igreja. Momento de celebração para a gente. O batismo é um momento de festa, onde a gente recebe esses novos irmãos aqui, não só batizados nas águas, mas batizados agora no corpo de Cristo também, fazendo parte dessa nova família que é a Igreja do Senhor na face da terra. E eu quero perguntar para o Paulo nessa noite, estou aqui com ele, né? Quero saber se os familiares dele, amigos também, queria que desse um aceno com a mão. Alguém? Ok, maravilha. Paulo, eu quero te perguntar nessa noite, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Evanilza e o Vladimir se converteram ao Senhor, um casal, se converteram juntos nessa igreja. É uma bênção ver quando o casal se converte juntos, foram discipulados aqui pela Jô. A gente quer agradecer a Deus também por esse tempo especial, o casal se batizando junto aqui, né? Queria perguntar para a Evanilza em primeiro lugar. Evanilza, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vladimir, te pergunto também, Vladimir, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Então, meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que ainda não tomou essa decisão importante também de se batizar,
se integre aqui com a gente, escolha uma classe de discipulado durante a semana e assuma esse compromisso com o Senhor, ser batizado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando todos esses instrumentistas que nos levam à adoração de uma maneira tão gostosa. Nós vamos falar um pouquinho da Convenção Batista Brasileira, né? Eu disse de manhã, para quem não estava, sentimos muitas saudades dos irmãos, viu?
são nossa família, e família de verdade, não é falar por falar aqui na frente, não. A gente sente saudades. E gostoso quando nós estávamos lá na convenção, que chegou mais um pedacinho da PIB. Aí parecia que a gente estava mais em casa ainda, né? Foi muito gostoso. Então, nós temos algumas fotos para os irmãos verem aí, da 92ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. A nossa ênfase foi desafiados à prática da Bíblia para ser padrão de integridade. E tivemos como tema, ser como Cristo praticando a Bíblia. A diretoria da Convenção Batista Brasileira. Olha lá o pastor de vocês, a minha paixão. Todo mundo sabe, era presidente, né? Ainda tem mais um ano, gente, para a gente ficar sem ele. Aí, graças a Deus, depois de 2 anos... Por que sem? Por que sem? Gente, por que sem? Né? Ele para aqui em Curitiba, quando está como presidente da convenção? Não, né? A célula que o diga, os membros e a mulher. Ainda bem que ele me leva em todas as viagens. Só a reunião do conselho que eu não vou. Não adianta ficar lá sozinha, né? Mas, gente... A gente vê nesse momento que passamos ali, quanto nós louvamos ao Senhor, não só eu, mas as várias esposas de pastores que estavam fazendo parte da diretoria, o próprio pastor Sócrates, a Lúcia, nós louvando ao Senhor por estes homens de Deus que têm ouvido a voz do Senhor e têm recebido do Espírito Santo a direção para a Convenção Batista Brasileira. Realmente foi um tempo especial e diferenciado. Eu disse lá um dia, me emocionei, que nós já estamos vivendo o avivamento no meio dos batistas brasileiros. Glória a Deus por isso, porque é tempo novo. Nós tivemos, como foi em Foz, cada ano, um estado diferente recebe a convenção. E este ano foram os batistas paranaenses, por isso foi lá em Foz, né? E a recepção, gente, olha, foi tão elogiado que todos falavam, olha, difícil vai ser superar essa recepção. Pastor Silvado é o presidente da Convenção Batista Paranaense e o pastor Isaías é o nosso diretor. Ele é membro aqui da igreja, infelizmente ele não pôde estar, que ele está voltando de Foz devagarzinho, porque está muito cansado. Mas pastor Isaías é um homem de Deus tão precioso, eu queria que você prestasse atenção nele aqui no corredor da igreja. Pouco ele fica aqui, mas quando ele estiver aqui, dá um abraço, porque ele é membro da igreja, mas pode ficar tão pouco porque atende todas as igrejas batistas do Paraná. E nós precisamos dar uma palavra de apoio para ele, uma palavra incentivadora, uma palavra realmente de amor, porque ele merece, é um homem de Deus e olha, gente, foi espetacular. Ele realmente faz o mais abundantemente além com a graça de Deus. Foi aniversário dele, da Geisa, da sua esposa, estavam ali, cantamos parabéns, muito gostoso. É um casal muito precioso e nós, domingo que vem, se Deus quiser, ele vai estar aqui, a gente vai estar orando com ele. Vários pastores ministraram, não vou falar de todos, mas vou fazer, claro, pastor Shed, todas as manhãs, como sempre, muito abençoador. E o pastor Sócrates, que é o nosso diretor-geral da Convenção Batista Brasileira e que também devemos orar todos os dias por este homem de Deus que tem feito diferença. E nesta palavra dele, ele lançou um desafio que depois foi aprovado pela Assembleia e nós, batistas brasileiros, vamos ter um programa de TV. Olha que bênção, então conta um pouquinho. Nós vamos ter, esse é um sonho antigo dos batistas, nós temos vários pastores batistas tendo programa de televisão na sua cidade, como a nossa igreja tem, mas a ideia é que a gente tenha um programa nacional, né, dos batistas como um todo, em todo o território nacional. E foi lançado o desafio, a convenção aprovou e a gente está trabalhando com relação a isso. Nós, na verdade, tivemos um verdadeiro congresso. Não é mais aquela convenção como se tinha antigamente, que era discussão. Não, as manhãs e as noites muito espirituais e fomos edificados pelas palavras de vários pastores ali. E no domingo à noite, né? Já está passando, senão a gente vai demorar muito. Ele falou, fala bem pouquinho para não demorar muito. Então, tá bom. Pastor Irlande, a professora Cássia,
pastor Lécio Dornas, nosso querido e saudoso, né, saudoso aqui da igreja, né, que está lá em Porto Alegre, o Tércio, pastor Davi Baeta, precisamos orar muito por esse pastor, está com câncer, vivendo momentos muito difíceis. O pastor John, presidente da Aliança Batista Mundial, e o nosso pastor, no domingo à noite pregou. E aí o pessoal já tinha chego da orquestra, com as crianças, foi a coisa mais linda, eles estavam mortos, fiquei morrendo de dó deles, coitadinhos, depois descobri que é porque aprontaram muito, não dormiram, chegaram lá, foram para a piscina, mas vocês têm que ver a alegria deles, e a nossa, né, ficamos lá babando com eles, e este domingo foi muito especial, porque à noite nós tivemos um momento de culto, mas enquanto nós estávamos ali celebrando no salão de culto, do lado de fora do hotel, na piscina, gente, 48 batismos foram celebrados pelos pastores. Vocês podem imaginar a festa? Nunca teve algo parecido com isso numa convenção. E foi muito especial. O pessoal da Cracolândia, que agora é Cristolândia, sendo batizado. Então, gente, aqueles pastores batizando, aquela festa. Em volta da piscina tinha tanta gente cantando ó que belos hinos, né, que a gente cantava antigamente celebrando batismos. Foi um tempo muito especial. Realmente foi lindo. Tem aí as fotos dos batismos, né? E depois nós tivemos a noite da nova geração, dizendo família é tudo. E a ênfase foi muito bonita, de passar o cajado, né? Então os mais velhos estão passando o cajado para os mais novos. Michel fez esse momento de oração, e aí simbolizando todos os pais, orando pelos filhos. Então os pastores que estavam com seus filhos ali, abençoando seus filhos, foi um momento muito especial. O preletor da noite foi o pastor Mateus Guerra, lá da Bahia, um jovem pastor muito querido e muito bom. A noite de missões é sempre o auge, né, da convenção, e esse ano foi muito especial também, foi lindo, não dá para contar em detalhes aqui, mas eles nos pediram para montar ali uma sala de oração especial, porque nós teríamos 100 horas de oração, para nós estarmos... me ajuda? Nós vamos ter, este ano, 100 dias de oração, a partir de abril. Eu vou depois passar isso para a igreja. Mas naquele dia, na convenção, nós tivemos 100 horas de oração. E nessa sala de oração, montada pela PIB, porque se vocês verem ali um pouquinho as fotos, tem móveis da PIB, de tudo quanto é cantinho aqui, nós pegamos, enchemos o caminhão e a Kombi e levamos para montar a sala lá. Ficou muito bonita, cerca de 1000 pessoas passaram pela sala e oraram, e foi um tempo muito especial. E no final, então, teve a passagem de cajado da comissão organizadora aqui do Paraná para a comissão de Aracaju, Sergipe, onde vai ser a convenção do ano que vem. Eu sei que é longe, mas, gente, hoje eu posso dizer com toda certeza do meu coração, vale a pena você investir para estar numa convenção batista brasileira. Nós fomos tremendamente edificados, as tardes eram deliberativas, mas todas elas com muita paz, com muita coisa boa, muito desafio do Senhor. Bendito seja o Senhor. E eu agradeço muito a você que ficou aqui orando. Nós temos várias fotos ainda que vão passar de pessoas que estavam lá, porque 3 dias antes começam as reuniões menores, a união feminina, esposas de pastores, homens, diáconos. Então vários membros da igreja puderam estar lá. Então se você puder ir a Aracaju, fale com o pastor Isaías, ele vai montar aí, ele já tem hotel e tudo mais, e você pode se inscrever e estar lá conosco. O Senhor responde às orações, e Ele faz muito mais, abundantemente além. Temos tantos pedidos aqui, e enquanto estávamos lá, recebíamos os pedidos pela rede de intercessão, mas outros tão tristes que nos deixaram com o coração tão pesaroso. Mas bendito seja o Senhor, porque não importa o tamanho do nosso problema. O gigante pode ser muito grande, mas o nosso Deus é maior, não é verdade? Por isso vamos nos colocar na presença dEle e agradecidos por tudo que Ele fez, mas colocando também tudo aquilo que está no nosso coração, está no seu coração diante dEle agora. Se você puder, se ajoelhe comigo na presença do Senhor.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te damos graças, ó Senhor, por tudo, tudo, de muito mais abundantemente além que o Senhor tem nos dado. O Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque como estávamos falando aqui, o Senhor se derramou poderosamente sobre os batistas brasileiros ali em Foz, agora em janeiro. Que especial, Senhor, que especial foi estar na Tua presença ali, sermos tão edificados por homens e mulheres do Senhor, que falaram tanto ao nosso coração, Pai. Foram instrumentos usados do Senhor. Obrigada, Pai, por essa igreja que não mede esforços, Pai, para trabalhar para o Senhor, para interceder. Obrigada, Senhor, por cada um que esteve ali, fotografando, contando a história, tocando, cantando, ministrando, colando um mapa enorme, com tanto carinho, Senhor, cada um fez o melhor de si. Igreja que aceita o desafio com tanto amor. Se for citar uma pessoa ou tentar citar todas aqui, vai ser tão difícil. Por isso nós te bendizemos, ó Pai, por essa igreja amorosa, igreja unida num só Espírito, no Espírito do Senhor. Obrigada pelo esforço de cada um que viajou tantas horas, Pai, para estar ali te servindo, te honrando, te glorificando, louvando o Teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor pelos pastores, pelos líderes, Pai, que têm se dedicado à Convenção Batista Brasileira. Ah, Senhor, nós cremos no avivamento do Senhor no meio da nossa denominação. Obrigada, Pai, porque temos uma denominação séria, que não te envergonha, meu Pai. E nós queremos abalar esta terra, Senhor, com a palavra do Senhor. Palavra realmente viva e eficaz. Reforçamos isto este ano, Pai, mas é uma verdade absoluta. Temos vivenciado isto, Pai, e nós te bendizemos, porque estamos pautados na Tua palavra, apenas na Tua palavra. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre cada filho Teu que ali esteve, ministrando, abençoando. Aquela equipe, Senhor, voluntários, mais de 250 voluntários de Foz do Iguaçu, uma cidade pequena, mas que com tanto amor se dedicou em atender todos os batistas brasileiros, os pastores se unindo. Mais uma vez colocamos pastor Isaías diante da presença do Senhor, agradecidos e pedindo a Tua bênção sobre ele. Pastor Sócrates, Pai, que durante todo o ano cuida de tudo aquilo que foi concordado em assembleia. Ah, Senhor, abençoa Teu servo, Lúcia, suas filhas, que a boa mão do Senhor se estenda sobre os Teus servos e os abençoe grandemente. Obrigada, Pai, obrigada por tudo que o Senhor fez e continua conosco, continua com o nosso pastor na presidência, Senhor, continue a dar a unção, o poder do alto, Pai, para que possamos ver ainda muito mais esses desafios que teremos, 100 dias de oração, programa de televisão, que o Senhor esteja em tudo isso e abençoando ricamente. Como igreja agora, e aqueles que estão pela internet cultuando conosco, queremos colocar diante de Ti, não apenas os pedidos que estão aqui nesta caixinha, mas com toda a nossa fé, nós nos unimos em Ti, Pai, para dizer, Senhor, olha a dor do meu coração hoje. Ah, Senhor, está doendo tanto, Senhor. E o Senhor conhece em profundidade a dor de cada um. Obrigada, porque o Senhor conhece, Jesus. O Senhor veio até esta terra para conhecer
de fato o que sentimos, as nossas dores, os nossos desesperos, as nossas angústias. Por isso, Senhor, recebe diante do teu trono a dor de cada um de nós, Pai. Quando temos uma dor, a nossa é maior que a de todo mundo. E o Senhor entende isso. Eu não sei como meu irmão, minha irmã chegou aqui hoje, ou está em casa e nem pôde vir, ou está num hospital, nem pôde sair dali para vir até o culto. Ah, Pai, que a boa mão do Senhor se estenda sobre cada um dos teus filhos, e que os milagres do Senhor aconteçam nas nossas vidas, Pai, porque cremos num Deus vivo e poderoso, que tudo pode, não importa o tamanho do gigante, Senhor, o Senhor é muito maior, e nós cremos, ó Pai, aqueles que já estão desesperançados, Senhor, porque está demorando tanto a resposta do Senhor. Ah, Jesus, mostra uma luzinha no final do túnel, dá, Senhor, traga à memória aquilo que pode dar esperança, daquilo que o Senhor já fez, dizendo: filho, não tema, eu vou fazer novamente, eu estou cuidando, eu vou curar, eu vou libertar. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a crer, Senhor, crer incondicionalmente, porque o Senhor tudo pode. Ah, Senhor Jesus, já queremos te agradecer pelas bênçãos aqui escritas, pelas bênçãos que trazemos diante de Ti hoje, e por aquelas que o Senhor já está respondendo enquanto estamos orando. Obrigada, Pai, porque o Senhor diz: em tudo dai graças. Ajuda-nos a dar graças, mesmo enquanto estamos vivendo o problema, a exercer a Tua palavra, porque quando exercemos a Tua palavra, sentimos paz, a paz que excede todo entendimento. Fica, Senhor, com teu povo e dá paz. Dá-nos paz como igreja, pelos desafios que temos. Tem hora que parece que está tão grande o desafio, Senhor, mas obrigada, porque o Senhor tem feito tanto na tua igreja, tanto, Senhor. E obrigada, porque essa igreja espalhada em tantos cantos do mundo, através dos seus missionários, através dos nossos amados, o Senhor, através dos braços poderosos do Senhor, nos une em um só corpo e diz: tenham paz, eu farei tudo, muito mais abundantemente além. E nós por isso te engrandecemos, te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia, não é? Você pode dizer que Deus é bom? Deus é bom. Fala para quem está perto de você, ó, Deus é bom. Olha, hoje pela manhã, no final do culto, fui procurado por um casal muito amado aqui da igreja, para falar que Deus é bom, né? E eles disseram: pastor, nós temos um testemunho. Eu estou aqui, não aguento, tenho que falar, né? Porque Deus é bom. Esse casal, anos atrás, teve uma perda muito grande. Eles tiveram um filhinho prematuro e foi uma luta muito grande, porque ele ficou na incubadora. A gente foi lá visitá-los junto com a mamãe. A mamãe colocava a mão nas luvas assim, né? Aquelas luvas que vão para dentro da incubadora para cuidar do bebê, mas ele não resistiu e faleceu. Foi uma luta, foi um sofrimento tão grande, né? Essa família também passou por uma batalha e o marido estava agora desempregado, já fazia 4 meses. E aí eles decidiram, no começo desse ano, a fazer um jejum e oração. E disseram: Deus, nós vamos buscar a tua face, nós precisamos de um encaminhamento do Senhor para a nossa vida. E vamos fazer um jejum. Daí ele falou assim: pastor, o que Deus colocou no nosso coração para colocar o jejum não foi de comida. Nós decidimos fazer um jejum de televisão e internet. Nós tiramos durante 21 dias, nós separamos 21 dias em que a gente não ia assistir televisão, não ia mexer na internet, e esse tempo que a gente gasta com televisão e internet, a gente está na presença do Senhor. E assim foi, primeiro dia, segundo dia, e assim foi. Quando chegou no 20º dia, e eles estavam aqui, porque ontem foi o 21º dia. Quando chegou no 20º dia, sexta-feira dessa semana, Deus os abençoou de uma maneira tremenda, né? Primeiro,
ele disse para mim, não sei o que significa isso, mas ele disse assim: pastor, o senhor lembra que eu estava desempregado? Deus abriu uma porta para mim. E eu vou dizer para o senhor, foi a porta, não sei o que significa isso, mas ele estava feliz. E no mesmo dia nós descobrimos que a minha esposa está grávida outra vez, e nós vamos agora aguardar a bênção de um filho que o Senhor está preparando para esse momento na nossa vida. O interessante é que foi no meio dessa campanha de oração que Deus fez. Deus é bom, Deus é muito bom. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus é bom, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei o que está na tua vida aí, mas olha, eu achei tão interessante esse jejum que eles fizeram. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta por semana na televisão? Quanto tempo você gasta por semana na internet? E de repente eles disseram: não, nós vamos dedicar esse tempo para entrar na presença de Deus e buscá-lo de todo o nosso coração. Esse é o tempo quando nós adoramos a Deus também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A palavra do Senhor nos ensina no segundo livro de Coríntios o seguinte, quero ler esses versículos para você. Lembrem-se disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. O que nós vamos praticar agora é isso, é o momento em que nós separamos o nosso dízimo. O dízimo não nos pertence, pertence ao Senhor. Ele é um sinal de obediência e fé. Nós que cremos que Deus é dono de tudo, se você acredita que Deus é dono de tudo, Ele não precisa de absolutamente nada, e Ele é quem nos dá todas as coisas para que esteja nas nossas mãos, porque Ele é o dono de tudo. Então, nós que cremos nisso, ou obedecemos, devolvendo a Ele a 10ª parte de tudo que é dele, e que Ele colocou nas nossas mãos, e isso é o dízimo. E as ofertas? As ofertas são aquilo que a Bíblia chama da dádiva do nosso coração. Quando nós celebramos conforme o nosso coração, da maneira que o nosso coração sente a alegria de devolver, de dar, de ofertar, de avançar nos projetos de Deus. Você está vendo como está andando a nossa obra? Está vendo? Né? Hoje até estava aqui orando, parei o carro aqui em frente, né? Da coisa, estava orando: Senhor, abençoa ali, ó, tem que fazer isso essa semana, tem que fazer aquilo outro. Aí veio uma irmãzinha muito querida, me deu o cartãozinho dela, falou assim: pastor, o senhor falou que fica dando volta no quarteirão de carro para ver como é que está andando a obra, vai lá no meu gabinete dentário, me deu o cartãozinho, que aqui em frente, no 7º andar, pode ir lá, pastor, vai lá orar por essa obra. Eu vou mesmo, eu vou lá, eu vou subir. Gente, que coisa boa, Deus tem nos abençoado, mas eu preciso da sua ajuda, tá? Eu preciso de 2 coisas. Primeiro, de pessoas que possam, você sabe, a gente fez uma votação aqui na igreja com o propósito de abrir uma linha de crédito para a gente poder terminar essa obra o mais rápido possível, mas eu preciso de fiadores, pessoas que tenham propriedades, que possam colocar essa propriedade em garantia desse empréstimo. Eu já coloquei a minha, outros irmãos colocaram, mas você sabe que é um valor muito grande, a gente precisa de mais gente para poder completar aquele valor das garantias, para a gente poder começar a usar essa linha de crédito. Até agora a gente não conseguiu fazer. Se você se sente à vontade, porque isso é uma coisa que tem que sair do coração, não é?
Você se sente à vontade, fala com a sua esposa, fala com o seu marido, porque isso tem que ser uma coisa acertada entre o casal, não pode ser só um pensando, tem que ser a família entendendo isso como uma disposição diante de Deus. E você quiser informações, no final do culto pode procurar minha esposa aqui, pode procurar o Marcílio aqui, lá no estande da construção. Vou pedir para o Nilson estar lá, para o pastor Edson estar lá, e alguém que quiser nos ajudar nisso, seria uma grande bênção, para a gente completar aquilo que falta e a gente continuar aí no ritmo que a gente está andando. Esse mês de janeiro e fevereiro geralmente são os piores meses financeiros na vida da igreja, e não está sendo diferente esse mês. E na construção caiu bastante a nossa arrecadação. Então eu queria pedir uma gentileza a você hoje, tá? Hoje todos nós que estamos aqui, vamos dar uma oferta especial para a construção, tá? Não importa o valor, não importa, aquilo que Deus colocar no seu coração, porque o pouquinho que está na tua mão, somado com o meu pouquinho, com essa multidão que daqui, dá um valor expressivo que nos abençoa e que nos ajuda no avanço da obra. E você tem visto que a gente tem investido isso no avanço dessa obra. Então, em louvor e adoração ao Senhor, vamos servir, vamos colocar na mão de Deus as nossas ofertas. Quer? A minha mulher está lembrando, é o seguinte, é que o banco exige que a pessoa que vai ser o fiador tenha pelo menos 2 imóveis, um em que ele mora e um outro. Pode ser na praia, pode ser uma loja comercial, senão o banco não aceita. Vários irmãos já tinham se oferecido, nós tínhamos mais do que o necessário, mas o banco rejeitou vários deles porque era um único imóvel, né? E aí a gente vê uma coisa interessante, né? Eu não ia falar isso, mas eu vou falar, né? A liberalidade das pessoas simples. É incrível, né? Nós tínhamos mais de 18 milhões de imóveis de pessoas simples que disseram: pastor, pode contar comigo. É incrível, né? Aí o banco disse: esses não valem, porque só tem um imóvel, tá? E aí nós tivemos que começar tudo de novo o processo, né? Mas Deus é fiel e vai mexer nos nossos corações para a glória e honra do nome dele. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor então? Sirvamos ao Senhor agora. Pelo preço pago ali, meu
sacrifício na cruz foi pelos pregos nas tuas mãos, Senhor. É pelos pregos nas tuas mãos que nós vimos até aqui à frente e consagramos muito mais do que valores, Senhor. Consagramos a nossa vida ao Senhor. Entregamos, Senhor, as primícias do que tens nos dado, que é muito mais do que entregamos. Tu tens sido nosso sustento dia a dia. Tu tens sido aquele que nos provê. Tu tens sido aquele que nos permite deitar e levantar, ver o sol brilhando todos os dias, e mesmo que o choro dure uma noite, Tu tens sido aquele que permites que o riso venha pela manhã, que a alegria brote de manhã. Por isso, Senhor, por esse sacrifício tão lindo e tremendo de Jesus, que nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que Tu nos abençoes, para que nós continuemos a colocar nossas vidas, nossos bens, tudo o que somos e temos diante do Senhor, e engrandecendo ao Senhor com o que somos e o que temos. Prospera o Teu povo, sim, Senhor, para que a Tua casa, para que o Teu reino cresça e o Senhor seja ainda mais glorificado, em nome de Jesus. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Amém. A igreja pode se assentar. Nós temos estudado a palavra do Senhor sobre as mulheres na genealogia de Jesus. Descobrimos que cada uma delas ali colocada não foi um acidente, porque não era costume colocar o nome de mulheres na genealogia, mas cada uma delas ilustra um pedacinho daquilo que Deus está fazendo conosco através da salvação. Nós aprendemos, por exemplo, que Tamar nos ensina que a salvação é só para pecadores. Se você não entende que você é pecador, que precisa da misericórdia de Deus, a salvação não vai alcançar a sua vida. Depois aprendemos com Raabe que o caminho da salvação é a fé. Aquela mulher que era uma prostituta na cidade de Jericó e que recebe os espias na sua casa e recebe a palavra de esperança de que se ela colocasse aquela fita vermelha do lado de fora da muralha, porque a sua casa ficava em cima da muralha, ainda que toda a muralha de Jericó caísse, aquela casa permaneceria, e que todos quantos estivessem dentro daquela casa seriam salvos. E exatamente assim aconteceu. E Raabe nos ensina que é pela fé nas promessas de Deus que nós alcançamos as vitórias e a salvação. A terceira mulher que nós estudamos foi Ruth, uma mulher que não era do povo de Israel, mas que vai aprender uma coisa tremenda e vai nos ensinar uma coisa tremenda, que se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos ter uma vida de compromisso com Deus, de compromisso com as pessoas significativas da nossa vida e com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E aí, através da vida dela, essa parte da nossa vida com Cristo ficou assim ilustrada. E nessa manhã, nós começamos a estudar a quarta mulher na genealogia de Jesus, e domingo que vem eu quero estudar a quinta mulher. As duas que faltam são Betseba, que vamos estudar hoje, começamos hoje pela manhã, e a quinta mulher é Maria, mãe de Jesus. E eu vou estar falando sobre Maria domingo que vem pela manhã e à noite, para a gente aprender com Maria a como servir a Deus. Ela nos ensina esse princípio tão grande, o que significa servir ao Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre Betseba. E Betseba vai nos ensinar que a graça de Deus é capaz de restaurar alguém que caiu. E essa é uma personagem da história de Israel, é a mulher de Urias, com quem Davi teve um caso de adultério, e depois, por causa dela, assassinou o marido dessa mulher, Urias. E a gente fica pensando como um homem ungido de Deus, como um homem que a Bíblia chamou segundo o coração de Deus, pode praticar atos tão sórdidos. E nós aprendemos hoje pela manhã com essa mulher e com a vida de Davi e o seu relacionamento com ela, uma coisa tremenda, que se você é alguém que conhece ao Senhor, que teme ao Senhor e caiu, então não lute contra a voz do Espírito que quer trabalhar no seu coração, porque Deus revela o pecado dos seus filhos para poder tratá-los. E foi isso que a gente aprendeu hoje de manhã. Enquanto Davi, enquanto Betseba estavam tentando esconder o seu pecado, lidar socialmente com o seu pecado, achar uma solução política e achar até uma solução malévola,
Deus teve que trabalhar e quebrantar aqueles corações. Mas no momento em que eles confessam o seu pecado, se deixam trabalhar, Deus começa uma obra de restauração na vida dessa mulher. E nessa noite eu queria continuar a estudar esse texto e queria pensar nas outras lições que a vida de Betseba e Davi tem para nos ensinar. A segunda coisa que eu posso aprender com essa mulher, Betseba, na genealogia de Jesus, é que todo pecado, mesmo aquele que Deus perdoa, tem consequências. Algumas vezes a gente fica pensando, mas por que Deus luta tanto contra os nossos pecados? Por que Deus, Ele é tão forte em bater em algumas situações da nossa vida? Porque pecado é desgraça. E às vezes o pecado vem embrulhadinho para presente, com fitinho e lacinho e tudo, não é? E a gente fica dizendo, está vendo? Olha, Deus não me deixa desfrutar dessas coisas. Mas queridos, quando Deus, Ele odeia o pecado, apesar de amar o pecador, é porque Ele sabe que pecado é desgraça na nossa vida. E às vezes nós somos iludidos pelo mundo, pela sociedade, pelas vozes do diabo, a imaginar que quando nós estamos em confronto com o pecado, nós somos reacionários, nós não temos uma visão moderna da vida. É porque, queridos, Deus está olhando lá na frente o que vai acontecer e está dizendo, pecado é desgraça. Quando eu estava estudando esse texto, e tudo isso que a gente vai ler aqui na palavra de Deus sobre Betseba e Davi, que vai acontecer por causa do pecado deles, eu me lembrei de uma historinha de criança que eu ouvia muito tempo atrás. Diz que um garoto um dia estava conversando com o papai e ele não entendia, não é, essa questão de consequência do pecado. E ele então estava conversando com o papai, mas papai, Deus não perdoa o pecado? Ele perdoa. Mas então como é que o pecado pode ter consequências se Deus perdoou o pecado? Como é que funciona isso? E aí o papai, muito inteligente, pegou o filhinho, foi lá na garagem, pegou um pedaço de madeira bonita, envernizada, pegou vários pregos que estavam ali, pegou um martelo e disse assim, filhinho, vamos colocar esses pregos aqui na madeira. Aquela madeira bonita, envernizada, e eles começaram a martelar ali e colocar vários pregos. E o papai disse assim, está vendo isso aqui? Isso aqui é o pecado na vida. São como esses pregos que estão entrando nessa madeira, estão ferindo a madeira não tem mais utilidade que tinha antes, porque o pecado a deforma. Agora eu quero falar para você o que é o perdão de Jesus. Aí pegou e disse, filhinho, vamos arrancar os pregos. E ele começou a arrancar prego por prego, até que a madeira ficou sem nenhum prego. E aí o papai olhou para o filhinho e disse assim, o que é que sobrou? E você sabe o que é que sobrou? O que é que sobrou? Os buracos na madeira. E ele disse assim, sabe, o Senhor arranca os cravos que machucam a nossa vida. Mas a madeira está marcada, ela nunca mais vai ser a mesma madeira que era antes. Papai e eu podemos, você e eu podemos trabalhar essa madeira. Nós podemos lixá-la outra vez. Nós podemos colocar algumas coisas que vão dar um toque diferente. Nós podemos até fazer disso alguma coisa que seja bonita, mas não será mais a mesma madeira. É por isso que Deus luta contra o pecado na nossa vida. E é por isso que Ele está dizendo, filhinho, toma cuidado, porque há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o fim deles é a morte, e existem marcas que a gente vai levar sobre a nossa vida. E eu quero começar dizendo dessas marcas que ficaram na vida de Davi e Betseba, e depois quero falar de como a graça de Deus foi trabalhar, lixar essa madeira toda furada, passar o verniz outra vez,
e transformar numa obra de arte aquilo que está tudo machucado e quebrado. Então olha aqui na vida dessa mulher e de Davi o que aconteceu. Queridos, pecado é sofrimento. E isso aconteceu com Betseba. Em 2 Samuel 11, verso 26, a Bíblia diz assim: Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Alguns olham para esse texto assim: agora você chora? Fez tudo de errado, agora você chora? Mas sabe o que estava acontecendo? Eu falei hoje pela manhã o que eu acreditava, que aquela noite fortuita, sem compromisso, de Davi com Betseba virou uma desgraça. E agora ela recebe a notícia que o seu marido estava morto. E sabe o que era pior? É que lá no fundo do coração de Betseba, ela sabia, e saberia pelo resto da vida, de que aquele homem que um dia ela amou, com quem ela se casou, sonhou seu futuro, havia morrido por causa dela. Já é difícil a gente lidar com o sentimento de perda. Agora você imagina você lidar com o sentimento de perda quando você sabe que aquela morte não foi natural, que há um estratagema todo por trás, que ela não tinha controle, mas que ela fazia parte daquele cenário. Mas a desgraça não parou aí, porque pecado, queridos, é desgraça. A Bíblia nos diz que essa mulher chorou uma segunda morte, a morte do seu primeiro filho. Queridos, se você tem um filho, ou se você já passou por uma gravidez, você sabe o que significa isso. A Bíblia diz que Deus disse para Davi que aquele filho morreria. Não me pergunte por que isso aconteceu, nem de que jeito, nem de que maneira, eu não sei explicar, mas a Bíblia diz isso. Nasce aquela criança, normal, perfeita, bonita, ela leva para sua casa, está tratando, está amamentando, e olha só o que a Bíblia diz que vai acontecer. 2 Samuel 12, versículos 13 a 18, diz assim: E então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, e você, Davi, não vai morrer. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. E aí Natã foi para casa, e então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse, não quis comer nada, entrou no seu quarto, passou a noite inteira deitado no chão, e então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. E uma semana depois a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Você pode imaginar? Perder um filho não é fácil. Agora, quando você sabe que você está perdendo o seu filho, porque as marcas do pecado na tua vida o afetaram, dói demais. Pecado é desgraça. Não tem nada de bonito nessa caixa de presente que o diabo preparou para você. E só pode ter alguma transformação porque a misericórdia de Deus vem sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que o adultério de Davi gerou consequências desastrosas na sua família e nos seus filhos. Queridos, quando um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele envergonha o nome do Senhor na sua casa, existe consequência na mente e no coração dos seus filhos. Meu pai, Davi, ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus, você não conhece, nós conhecemos.
E olha só o que vai acontecer como consequência do pecado na vida da família de Davi. Primeiro, um abuso sexual na sua casa. Sua filha Tamar, ela é abusada sexualmente pelo seu meio-irmão Amnon. E a ideia que a Bíblia passa é alguma coisa assim: se papai pode ser indulgente com seus apetites sexuais, eu também posso. Onde a gente aprende valor nessa vida, queridos? Onde a gente aprende valor? Não é na escola, não é na igreja. Onde é que a gente aprende? Em casa. E se nós não temos referenciais de valor dentro da nossa casa, é um perigo para a nossa descendência e para a sociedade. Porque a gente vai aprender na psicologia que a primeira maneira da gente resolver um problema na vida é copiar o método de solução de problemas que a gente aprendeu dentro da nossa casa. Então, aquele moço olhou para os desejos sexuais dele e pela sua meia-irmã. E ele pensou: como é que eu resolvo isso? Da mesma maneira que papai resolve. Pecado é desgraça. Olha só o que a Bíblia vai dizer que vai acontecer. A Bíblia diz que Absalão, o irmão de Tamar, foi pedir para Davi tomar uma providência. Afinal de contas, ele era pai e ele era o rei. Mas Davi não tinha autoridade para tomar providência nenhuma, porque ele tinha perdido o respeito dos seus filhos por causa do seu pecado. E ele então tenta apaziguar a situação, e não resolve absolutamente nada, porque, queridos, nós precisamos dentro da nossa casa ter referenciais de justiça. E se a nossa família não aprende a vivenciar referenciais de justiça, vai haver desgraça no meio da convivência dos irmãos, e a sociedade em que a gente vive vai virar uma desgraça. Eu temo com o que vai acontecer no Brasil no futuro. A gente tem uma série de coisas que estão acontecendo nos dias de hoje que parece a coisa mais maluca do mundo. Por exemplo, se um menino foge de casa e vai viver na rua, e se o pai o constrange a ficar em casa, o pai pode ser preso. Mas se ele também deixa o menino na rua, ele também pode ser preso. E a lei é tão ambígua que você não tem solução para nada. E se você, como sociedade, for cuidar daquele menino e ele disser: não quero ir para um abrigo, você não pode obrigá-lo a ir para o abrigo. Que raio de sociedade é essa que não tem valores para ensinar para as suas crianças? Bom, Absalão foi, não encontrou resposta no papai, ele não teve dúvida, foi lá e matou o meio-irmão dele que tinha abusado da sua irmã. E morre outro filho de Davi. E ele pensava assim: se papai não tem coragem de disciplinar por causa das suas culpas, eu, como futuro rei, mostrarei à nação o que é justiça. E se você vai encontrar depois exatamente essas palavras sendo ditas nos discursos de Absalão na porta da cidade de Jerusalém, porque ele havia perdido o respeito para com seu pai. Depois disso, Absalão se revolta contra seu pai e tenta lhe tomar o trono. E há uma revolução em Israel. E para poder consolidar essa revolução, porque Davi foge da cidade de Jerusalém e ele toma o palácio, Absalão toma o palácio. E então ele faz o que? Ele pega todas as concubinas de Davi, monta uma tenda, e para que todo o povo saiba de que agora ele é o novo rei, ele dorme com todas as concubinas de seu pai. Essa história termina com tristeza, com a morte de Absalão.
pelas tropas leais a Davi. Agora, todas essas consequências do pecado foram preditas por Natã naquele dia do confronto. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo, que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. A razão por que Deus odeia o pecado, apesar de amar o pecador, é porque ainda que ele seja nos apresentado como algo maravilhoso, bonito, gostoso, na verdade ele é doloroso e amargo. O pecado mata espiritualmente, nos destrói emocionalmente e quebra vínculos familiares. Pecado é desgraça. Por isso não brinque com o pecado, não trate o pecado na sua vida com leviandade. Sabe o que é tratar com leviandade? É a gente dizer assim, não tem importância, Deus vai perdoar o meu pecado, vou fazer isso agora e depois eu peço perdão. Você já ouviu essa história? Já pensou nela? Já. E Deus diz, filho, você não sabe onde você está se metendo, é desgraça. Sabe por quê? Porque o preço pago é caro demais por uma noite de prazer. O que eu faço então, pastor? Fuja do pecado, como José do Egito fugiu da mulher de Potifar. Sai correndo, porque é desgraça. Cuidado com o convite de Satanás, porque Satanás nunca mostra tudo o que o pecado vai fazer com você. Ele só enfatiza a noite de prazer. Quando nós nos permitimos ser tratados, nós somos perdoados. Os pregos são arrancados da madeira, graças a Deus. Mas aí Deus tem que começar uma obra de restauração naquela madeira. E não é tão fácil. Um tempo atrás, havia aqui na igreja um trabalho com artesanato. E lá eu desci naquele lugar, lá no porão da igreja, tinha uns fornos ali, onde eles trabalhavam esse artesanato. E uma das coisas que eles faziam no artesanato era trabalhar com vidro. E aí eu vi alguns baldes grandes de vidro de carro quebrado. Você já viu vidro de carro? Quando ele quebra, ele fica todo estilhaçadinho, né? Então tinha uns baldes grandes cheios de vidro de carro quebrado. E eu perguntei, o que você vai fazer com esse monte de vidro quebrado? Vou fazer obra de arte. Vamos fazer uma obra de arte. Eu falei, como é que funciona? Então eles pegaram um molde, que era feito especialmente para aquilo, e aí em cima daquele molde eles começavam a jogar aqueles cacos quebrados de vidro, todo partilhados assim, e aí colocavam aquele molde no forno, e o calor do forno fazia com que o vidro derretesse em cima daquele molde, e depois eles tiravam, tinha uma peça lindíssima, feito de caco de vidro de carro quebrado, todo estilhaçadinho. E sabe o que era lindíssimo ainda? É que todos os estilhaços do vidro continuavam lá, mas agora eles faziam parte, por causa do forno e da forma, de algo novo. E queridos, é isso que Deus faz quando Ele nos pega no meio da desgraça do pecado. Ele pega a nossa vida toda arrebentada, os caquinhos, essa desgraceira toda que o pecado faz, e aí Ele tem que construir algo novo sobre aquela desgraça. E Ele constrói algo novo, mas deixa que aquele partido quebradinho
ainda seja visível, para que as marcas da desgraça de antigamente se transformem pela graça do Todo-Poderoso em marcas da graça de Deus na nossa vida. E é no meio dessa situação horrível que Deus vai começar a trabalhar a vida de Davi e Betsabá. As consequências estavam vindo, o confronto aconteceu, e 3 cenas da Bíblia vão nos ajudar a entender como Deus vai restaurar a vida de Betsabá e de Davi. A primeira delas é o nome que eles escolhem para dar ao segundo filho de Betsabá e Davi. Aquele primeiro morreu e nasce um segundo filho. E eles então escolhem o nome desse segundo filho e chamam o segundo filho de Salomão. A palavra Salomão quer dizer pacífico ou da paz. E sabe o que está acontecendo? Alguns dizem que Davi escolheu esse nome por causa das guerras, mas ele não era um homem preocupado com as guerras. Naquele dia que nasceu o segundo filho, Davi estava orando para Deus. Esse é o sentimento do meu coração: Senhor, esse filho é uma marca da paz que eu estou fazendo contigo e do Senhor comigo. E fica tão forte isso, porque assim que ele coloca o nome de Salomão nessa criança, Deus manda o profeta Natã conversar com ele, e sai Natã da sua casa, e vai visitar Davi, Betsabá e Salomão, e ele diz o seguinte: olha Davi, você colocou o nome nessa criança de Salomão, mas Deus colocou um outro nome em Salomão, Gededias, que quer dizer o amado do Senhor. E naquela hora Deus estava dizendo: filho, eu vou começar algo novo, e vou escolher essa criança para ser rei. Segundo o costume daquela época, não seria Salomão o escolhido para ser rei, seria o filho mais velho de Davi. Mas naquela hora Deus estava dizendo assim: eu estou começando a fazer algo novo com os caquinhos da tua vida, e assim como você me disse que queria paz comigo, eu estou dizendo que eu estou te abençoando, e estou dizendo que você se torna e o seu filho se tornam amados do meu coração. Queridos, quando a gente começa a caminhar esse caminho do retorno, apesar de todas as consequências do pecado, que dão trabalho e que deixam marcas sobre a nossa vida, que geram lutas, porque a gente queima etapas, a intervenção de Deus começa a se fazer clara diante de nós. Há alguns meses atrás, um jovem da nossa igreja foi dar um testemunho, um adolescente da nossa igreja, junto com a sua namorada. Eles estavam com 16 para 17 anos de idade, e a menina engravidou. E aí então, como pastores, nós fomos orientar e conversar, e esse menino então foi falar com a sua comunidade de fé no culto dos jovens e dos adolescentes, do que tinha acontecido na sua vida. E eu achei muito interessante a palavra daquele jovem. Ele disse assim: Deus tinha um plano A para a minha vida, e eu não aceitei o plano A de Deus, e por isso eu vou ter que queimar etapas na minha vida. Eu não tenho condição de ser pai, mas vou ser pai. Eu não tenho condição de sustentar uma família, mas vou ter que correr para alcançar suas condições para sustentar uma família, ainda que eles não tenham se casado ainda, porque não podem nem se casar judicialmente falando. Mas eu quero tudo que Deus preparou para o plano B que Ele tem para mim, porque dessa vez eu não quero que Ele tenha que usar o plano C dele na minha vida. Que coisa sábia, não é tremendo? Deus talvez esteja pegando a tua vida e dizendo: filhinho, o plano A já foi, e tem um monte de caquinho, mas você quer fazer paz comigo? Então eu quero dizer que você vai ser meu amado. Vou te colocar no forno,
porque não tem jeito de consertar esses caquinhos sem você passar pelo forno das pressões dessa vida. Mas se você andar comigo, eu vou fazer de você uma obra de arte, e você vai ver a beleza que eu vou construir no futuro. E é isso que Deus está falando para Davi e Betseba. Olha, eu não queria que vocês passassem por isso, isso não era o meu projeto, mas agora eu vou trabalhar isso na sua vida. Isso fica muito claro com o que aconteceu com Davi quando Natã chegou ali. E aí a palavra do Senhor lá em 2 Samuel 12, versículo 25, diz assim: mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gededias, porque o Senhor Deus o amava. E esse foi o filho que Deus escolheu para ser rei de Israel. A segunda cena que aparece na vida de Betseba, que nos ajuda a entender a restauração de Deus, é a posição de honra que ela recebe na sua velhice. Ela vai aparecer em algumas cenas. Em 1 Reis 1, verso 17, ela vai aparecer diante de Davi já velhinho, quase no final da sua vida, perto da sua morte, e está havendo novamente um novo movimento de revolução. Um dos seus filhos está lá tentando ser rei, sem que ele tivesse morrido, e ela vai até o palácio e diz: lembra do que Deus nos prometeu, e lembra do que você acordou com Deus. Agora está na hora de você tomar uma decisão, abdicar da coroa e dizer quem Deus escolheu para ser o rei. E ela vai acompanhada de Natã, o mesmo profeta do passado, e ela, com a autoridade de quem teme ao Senhor, junto com o profeta de Deus, confronta o rei nas decisões que precisam ser tomadas. Aquela mulher que parecia tão frágil, que podia ceder às pressões sem fugir, agora se torna uma mulher que teme a Deus e leva a sério as promessas de Deus, e passa a ter um papel importante na história daquela nação. Em 1 Reis capítulo 2, verso 19, depois que Davi passa o trono para Salomão, olha só o que a Bíblia diz: e então Betseba foi falar com o rei a favor de Adonias, seu irmão, e Salomão se levantou para recebê-la, e se inclinou diante dela, e depois sentou-se no seu trono, e mandou que trouxessem um trono para Betseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Só Deus pode fazer isso. Aquela que era a piada da corte, agora era a mãe do rei, se sentava no trono do lado dele. A terceira cena e última é o fato dela ser citada na genealogia de Jesus. Dentre tantas mulheres que poderiam ser a ascendência de Jesus, Deus escolheu Betseba. Não parece estranho isso? Não parece irônico isso? Mas sabe por que é que Deus faz isso? Para dizer para mim e para você, que ainda que eu seja um caquinho, arrebentado, e ainda que eu tenha que lidar com as consequências do meu pecado, Deus tem um plano para a tua vida, que pode pegar a tua vida no lugar em que está agora, e levá-la na direção da graça, da misericórdia e da restauração. Essa é a coisa mais bonita que a gente tem, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Eu acho que nessa convenção, a noite, uma das noites mais memoráveis da convenção, foi o dia do batismo de 48 pessoas da Cracolândia em São Paulo. Você tem visto aí na mídia o que é a Cracolândia? Quando alguém chega na Cracolândia, em São Paulo, ou chegava, graças a Deus aquele cenário está mudando, é porque já tinha perdido tudo. Era um lixo do lixo humano jogado na rua. Tinha um dos meninos que estava tocando o teclado, o menino falava 3 línguas,
O presidente da Aliança Batista Mundial chegou perto dele, ele começou a falar com aquele presidente da Aliança Batista Mundial em inglês fluente. Eu não consigo falar, mas ele estava falando em inglês fluente. E aí o presidente da Aliança Batista Mundial começou a perguntar: mas o que aconteceu com você? Ele disse: eu era um profissional, eu vivia isso, fazia aquilo, mas eu comecei a usar droga. E de repente a droga me acabou, me arrebentou, eu perdi minha família, eu perdi tudo. E eu comecei a viver como lixo humano jogado na rua da Cracolândia em São Paulo. Tinha um outro menino que deu testemunho lá, que era um africano que veio para o Brasil para fazer universidade. Alguém que tinha um sonho de voltar para o seu país para fazer diferença na sua terra, e veio estudar no Brasil e fazer universidade, e lá nas festas da universidade ele começou a se envolver com as drogas, e foi tão intenso que ele perdeu tudo, faculdade, conexões com a família, e foi morar como lixo humano, nas ruas da Cracolândia. Sabe por que aquela noite foi a mais impressionante? Porque enquanto aquele povo estava sendo batizado lá na piscina do hotel, onde a convenção estava acontecendo, e os pastores que estavam lá de todo o Brasil, que estavam ajudando o pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é a igreja mãe desse projeto, a fazer os batismos, diziam: olha, era um frenesi, era uma alegria, era um negócio tão intenso que a gente não podia se conter. Eles ficaram mais de 1 hora esperando o momento de entrar pelo telão do culto que estava acontecendo dentro da água, mas eles não estavam preocupados, eles estavam cantando, eles estavam adorando a Deus, e eles estavam dizendo que o Senhor estava transformando a vida deles. E naquela noite, quando aquele povo se levantou no meio dos batismos, no final dos batismos, e começou a cantar aquela música que nós já ouvimos aqui: eu sou livre, né? Sabe qual era o sentimento que havia no coração? O sentimento é: não importa o caquinho que eu sou, e não importa a desgraceira que o pecado fez na minha vida, Jesus ainda tem um plano para mim. Não é o plano A, perfeito, maravilhoso, e não tem como voltar exatamente no lugar em que eu estava no plano A, mas nem por isso o plano de Deus é menor, ou não deixa marcas tão profundas. É tão tremendo que enquanto a gente estava lá, naqueles dias, isso aconteceu no domingo, na segunda-feira, no meio do culto ali, que a gente estava celebrando missões, houve uma surpresa para todos nós e aqueles meninos da Cracolândia. Tinha um moço que estava lá, dentre aqueles que estão em processo de recuperação. Esse não foi um dos que estavam batizados, mas um daqueles que está no processo de recuperação, que a sua família não sabia absolutamente nada dele há muitos anos. Lixo humano na rua da Cracolândia em São Paulo. E olha como Deus faz as coisas. Sabe quem estava no auditório assistindo o culto? A mãe daquele menino, que não sabia dele há muitos anos, crente no Senhor Jesus, que orava pela salvação do seu filho. E aí ele está lá na frente, junto com os líderes de missões nacionais, lá na frente no palco, e a mamãe, ele não está vendo, e a mamãe vem por trás, acompanhada por outros, e eles se abraçam ali, e dizem: olha, Deus está trazendo união entre eles hoje aqui. Ele não sabia que ela estava aqui, e ela o viu cantando no coro e nos procurou, com medo. O que eu faço? Me apresento, o que eu digo? Não, nós vamos mostrar para você. E aí então está havendo toda uma aproximação de Deus. Não é o plano A, mas não perca a bênção do plano B que Deus preparou para a tua vida. E não espere outra desgraça vir para Deus ter que usar o plano C. O tempo de Deus para começar uma obra de restauração é hoje. Agora eu quero dizer para você, não é uma obra que é um passe de mágica, plim, mudou tudo. Não, querido, como aquele vidro que precisava ir para o forno, colocado sobre um molde,
você vai ter que ser reconstruído pela graça de Deus. O forno é aquilo que Deus está planejando nos seus detalhes e que às vezes vai ter que mexer com a tua vida. Mas o molde é a graça de Jesus, é a presença do Senhor, é a palavra de Deus que vai forjar um homem novo, uma mulher nova, que tem marcas, mas as marcas se transformarão em beleza na tua vida. Nessa noite eu vim dizer para você o seguinte: Betsabá está na história, está na genealogia de Jesus para dizer o seguinte: qualquer pessoa pode cair, até um ungido de Deus. Que lutar contra a voz do Senhor é loucura. Que Deus não quer a sua vida de pecado, porque pecado é desgraça. Mas mesmo que você tenha caído, Ele tem um projeto para a tua vida e um plano para você. E nessa noite eu queria orar com você, pedindo que Deus abençoe a sua vida. E que você que sente no seu coração que é essa pessoa que precisa ser forjada de novo, que você se coloque na mão de Deus para Ele moldar você. E que você aceite a temperatura do forno que Deus vai programar. Porque só Ele pode programar a temperatura certa. Para que haja liga. E essa peça que vai surgir seja uma obra de arte da graça de Deus. Por isso nessa noite eu quero orar por você. Gente que conhece a voz do Espírito, mas que precisa ser restaurado. Gente que conhece a palavra de Deus, mas que precisa ser forjado de novo. Gente que Deus quer fazer algo novo nessa noite. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando, eu vou convidar você, como eu sempre faço, a você sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar. E vou convidar você, porque lá dentro da sua alma, o Senhor já falou com você. Então vem para cá, levanta aí do teu lugar, em nome de Jesus eu quero orar por você. Você a quem o Espírito Santo de Deus está falando, vem para cá. Vem para cá. Gente boa, ungido de Deus, mas que peca, que erra, que falha e que precisa ser forjado de novo, que está enfrentando batalhas que são frutos dos nossos pecados. A Bíblia diz: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados, e que precisa de uma restauração do Senhor. Então se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, sai da galeria, sai lá do fundo, vem para cá em nome de Jesus, vem para cá. Enquanto você vai chegando aqui, nós vamos cantar o Senhor, e nós vamos adorar o Senhor. Pastor Edson, vem aqui nos ajudar nesse tempo de oração e intercessão, vem aqui. Você vai nos ajudar, vai orar por esse povo que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, querido, pode vir. Não tenha medo. Mesmo com toda a batalha de Davi, em outra situação, ele disse que era melhor cair nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus há muita misericórdia. Por mais que erremos, Ele vai sempre nos abraçar com um abraço de amor, de carinho, de bondade. Vem para nós orarmos. O pastor falava que eu pensava numa coisa interessante. Quando começamos a ser assediados pelo pecado, e quando o praticamos, ele é gostoso como mel. Eu costumo usar essa expressão: pecado, ele é gostoso como mel. As consequências são mais amargas que o fel. Terríveis as consequências. Esse primeiro momento é teu. Coloque para Deus como está o teu coração. Coloca para Ele aquele que está te incomodando, aquele pecado que está te incomodando, que tem feito mal à tua vida. Mesmo os irmãos que estão assentados, os que não vieram à frente, sempre há alguma coisa na nossa vida. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles
que precisamos pedir sempre a graça de Deus. Todos nós. Todos nós. Ninguém melhor do que ninguém. Só Jesus, que em tudo foi tentado e em nada pecou. E aquele que é seu ponto fraco, peça para Deus derramar graça, meu irmão. Graça, graça abundante. Então coloque para Deus aquilo que te incomoda. Esses dias eu ouvi uma coisa interessante. Nós pecamos porque queremos. E aquilo me sacudiu. Nós pecamos porque queremos. E eu falei a verdade. Nós pecamos porque queremos. Porque temos tempo de correr. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Sempre é uma caminhada, é uma sequência, é uma trajetória. Queria convidar a igreja a ficar em pé neste momento. Vamos nos colocar em pé. Vamos interceder por esses irmãos que estão aqui à frente. Nosso Deus, nosso Pai, como o Senhor foi bondoso, maravilhoso com Davi, mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio ao pecado, a tudo de errado que ele fez, mas ele se prostrou, Senhor, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado, ele não teve uma atitude agressiva para com o profeta Natã, Senhor, pelo contrário, ele se humilhou diante do Senhor, do próprio profeta. E o Senhor gosta de pessoas que se humilham diante de Ti. O Senhor se agrada quando reconhecemos o nosso pecado. E que não olhamos o pecado do outro, porque não interessa o pecado do outro. Pai, aqui estão os Teus filhos, uns ajoelhados, outros em pé, dizendo que precisam também da restauração do Senhor, de mais uma oportunidade, Senhor, para entrar na Tua forma, Senhor. A Tua forma é a forma da graça, como o pastor disse. O que o Senhor tem para nós é melhor daquilo que nós mesmos temos, Senhor. Então abençoa os Teus filhinhos, Senhor, nesta hora, poderosamente, Deus. Que haja hoje em cada coração um pacto com o Senhor, um propósito com o Senhor, um tratado com o Senhor, e se manter firme no propósito de Te obedecer, Senhor, de dizer não ao pecado, como Daniel fez lá na corte de Nabucodonosor. Dá-nos esta força, Senhor, e ajuda os Teus filhos poderosamente, Senhor, que eles sintam, Senhor, o Teu perdão, Senhor, a Tua graça, a Tua voz falando aos seus ouvidos espirituais, aos seus corações. Eu Te perdoo, Você é meu, vamos caminhar de novo, agora deixa eu Te guiar, escuta a minha voz quando eu falar, é o que o Senhor deseja para mim, para nossas vidas. Toma os Teus filhos em Tuas mãos, Senhor, e ainda que seja o plano B, Senhor, que seja aproveitado, e que o Senhor faça coisas tremendas na vida dos Teus servos, dos Teus filhos, Senhor, que ao saírem daqui, Senhor, possam sair determinados em agradar ao Senhor, e também cheios de alegria, que só a Tua graça, só o Teu Espírito nos traz. Cuida dos Teus servos, Senhor, poderosamente. E nós, Pai, que estamos em pé, que tenhamos cuidado para que não venhamos a cair, Senhor. E que tenhamos um coração de graça, de misericórdia, Senhor. Porque só o Senhor pode julgar. Assim oramos, Senhor, assim suplicamos, em um nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você fica em pé, meu irmão. Dá um abraço a quem está ao seu lado. A igreja pode se sentar. Dá um abraço a quem está ao seu lado. Isso. Se você tem dificuldade com alguém para orar, procure alguém. Procure alguém de uma célula.
para orar com você, para caminhar com você. Vamos cantar este cântico. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Vamos unir os corredores, dar as mãos uns para os outros, cantar este cântico como a igreja. Atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ouve nossa oração, Senhor. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, seu Filho amado, as doces e eternas consolações e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.
Que Deus os abençoe, queridos. Uma semana de bênção, uma semana na presença do Senhor.